13º domingo após Pentecostes, série trienal B. Este é o ano de Marcos, mas para este domingo temos um terceiro momento em que o evangelista João vem visitar o evangelista Marcos. O texto é João capítulo 6, os versículos 51 a 69. E como eu já mencionei num outro momento, antes da revisão do lecionário, esse texto de João 6 fornecia seis perícopes para 6 domingos seguidos. Com a reforma eles reduziram para 3. E esse texto deste domingo é um texto longo. Ele começa no 51, vai até 69, que na verdade é a junção de 2 perícopes. Ou seja, aquilo que antes se abordava em 2 domingos é colocado num domingo só. Na prática, essa presença de João em Marcos ela é bem expressiva. São no mínimo 13 domingos do total de 52 em que as leituras do Evangelho são leituras do Evangelho de João. Infelizmente, não se consegue desenvolver o Evangelho de João, porque ele aparece assim esporadicamente, aqui e ali, mais no período da Páscoa e agora, nesse momento. Mas, enfim, o expositor, o pregador, deve, ao pregar um texto, sempre levar em conta o todo e poderia, em determinado momento, aprofundar o estudo do Evangelho de João. Vamos lá, então. João, capítulo 6, versículo 51. Bom, antes de começar a dizer o seguinte, nessa sequência de 3 perícopes, dos 3 domingos agora, o final do domingo anterior, o último versículo do domingo anterior, é o começo da perícope do domingo seguinte. Então, o versículo 51 já foi lido no domingo anterior, mas para engatar, para fazer o engate, começa-se por ali. Ego eimi ho artos hodzon ho ectu uranuk hatabas. Eantis fagi ectu tutu artut zezei eistonaiona. Kai ho artus de hon ego dozo. Resarx muist in hipertes tu cosmo zoes. Versículo longo e existe um bocado de repetição nessa fala de Jesus. Eu sou, ego eimi ho artos hodzon. Esse eu sou não tem maior significado, é simplesmente uma forma de falar. O ponto não é o eu sou, o ponto é eu sou o pão vivo. Ho artos hodzon. Como é comum no grego, se repete ou se coloca o adjetivo do lado do substantivo. O pão vivo, o que do céu desceu. Se alguém comer deste pão, viverá para o aiona, para sempre, viverá eternamente. Kai ho artos de hon ego dozo, resarx mu estin hipertes tu cosmo zoes. E o pão, o qual eu darei, a minha carne é pela vida do mundo. Interessante, agora Jesus dá o pão. Ele é o pão e a novidade é, ele dá o pão e esse pão é a sua carne, a sua sarx. Então isso está muito ligado à pessoa de Jesus, evidentemente. E como vai ficar claro na continuação, esse é um texto que rendeu muita discussão no passado, especialmente também em discussões sobre a questão da Santa Ceia. Versículo 52. Emachonto un pros allelus hoiudaioi legontes pos dinatai hutos hemindunai ten sarca autu fagein. Uma pergunta um tanto quanto óbvia, em que os judeus, eles começaram a discutir, a brigar entre si, dizendo, como pode este a nós dar a sua carne para comer? E como isso aconteceu na sinagoga de Cafarnaum, no tempo da Reforma, se discutia sobre essa questão de um comer cafarnaítico. Isso aparece no livro de Concórdia e eu não vou recuperar ou recapitular isso agora, mas isso é essa pergunta que os
judeus fizeram lá na sinagoga. Essa é uma pergunta que se fez também no tempo da Reforma. 53. Eipenun autois ho Jesus. Disse, pois, a eles Jesus. Como de costume, o sujeito depois do verbo. Amen, amen, lego himin, ean me fagete tensarca tu hiutu antropo, kai pinete aututo haima, uk echete zoen en heautois. Jesus disse, amen, amen, lego himin, em verdade digo a vós. É aquela forma solene, o juramento que Jesus coloca no início. E agora ele coloca o seguinte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes dele o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Muito bem. Esse é um texto que já teve implicações para a questão da ceia, e é inclusive usado na Igreja Oriental como um argumento para que se dê a ceia também para crianças, porque se faz uma leitura eucarística desse texto. No tempo da Reforma isso foi questionado e o próprio Lutero não aceitou isso, nem o Zwinglio entendia que esse texto era eucarístico, mas partes desse texto foram trazidos para dentro dessa discussão. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala de comer a sua carne? Note que o termo usado é sarx, ele nunca fala em soma, que é o termo usado no texto da Santa Ceia. Então, comer a carne do Filho do Homem. Essa é uma maneira de falar de um apropriar-se totalmente pessoal e apropriar-se como que por inteiro. Absorver, receber dentro de si o Filho do Homem é uma outra maneira de falar da fé ou de crer em Jesus. Isso já estava claro no tempo da Reforma. Versículo 54. Hotrogon muten sarca kai pinun mutos haima zoen aionion kai ego anasteso auton ente eschiate hemera. O que come minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui no começo do versículo 54 aparece um outro verbo para comer, o verbo trogo, que é um pouco mais intenso do que simplesmente o verbo estio, e tem gente que tira muito significado disso, digamos um mastigar. Mas João costuma usar dois verbos que são sinônimos no mesmo contexto, no mesmo significado. Então, não se deve enfatizar essa suposta diferença entre esses dois verbos para comer. O interessante é que quem come a carne e bebe o sangue tem vida eterna. E Jesus o ressuscitará no último dia. Versículo 55. Regar sarx mu aletes estin brosis, kaitohaima mu aletes estin posis. Mais ou menos óbvio, né? A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56. Hotrogon muten sarca kai pinun mutohaima en emoi menei kai ego en auto. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, isso se repete, mas a novidade agora está aqui. En emoi menei, permanece em mim. No versículo 54, quem faz isso tem vida eterna. Aqui, ele permanece em Jesus e Jesus permanece nele. Conectando a questão da vida eterna com Jesus. Ter a vida eterna é ter Jesus é ter a vida eterna. Versículo 57. Katos apestelen mehodzon pater, kai egodzo diaton patera, kai hotrogon mekakenos zezeit dieme. Assim como enviou a mim o Pai que vive, aqui é hodzon pater, literalmente o vivo Pai. Nós temos dificuldade de expressar isso em português. Em grego eles colocam o adjetivo, na forma de um particípio, entre o artigo e o substantivo. Ho é o artigo e o pater é o substantivo. Então, assim como o Pai que me enviou vive, né? Também aquele que
trogon me, aquele que se alimenta de mim, viverá por meio de Cristo. Essa é a ideia que está colocada. Quer dizer, o Pai vive, o Filho vive por meio do Pai, e aquele que tem o Filho também tem vida. Então nós somos como que inseridos nesse contexto trinitário. Na relação entre Pai e Filho, nós somos inseridos como que um terceiro elemento, ou seja, nós compartilhamos a mesma vida que eles têm. 58. Hutos estin ho artos ho ex uranu katabas, ukatos ephagon hoi pateres kai apetanon. Ho trogon tuton ton arton zezei eiston aiona. Bastante repetitivo. Este é o pão, o que do céu desceu. Não como os pais comeram, né? Ephagon hoi pateres. O sujeito vem depois, mas nós em português sempre temos que colocar antes, senão fica esquisito, né? Não como os pais comeram, literalmente comeram os pais e morreram, ou seja, o maná no deserto não trouxe esta vida que é vida eterna, vida verdadeira. Mas aquele que come esse pão, o pão vivo, viverá eiston aiona, viverá eternamente. E no 59, então, vem a explicação onde isso aconteceu. Tauta eipen en sinagoge didaskon en Cafarnaum. Estas coisas disse Jesus na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Essa é a primeira referência explícita ao fato de que ele estava na sinagoga. Agora começa a segunda metade desse texto, com o versículo 60. Agora entra em cena os discípulos e depois nós vamos ter os 12. Ou seja, o texto é longo, mas ele permite vários enfoques, várias abordagens, pelo menos duas. Poloi un accusantes ecton mateton autu eipan scleros estin hologos hutos, pos dinatai autu acuen. Muitos, pois, tendo ouvido dos discípulos, ou seja, muitos dos discípulos dele, tendo ouvido, disseram, scleros, duro é o discurso esse, dura é esta palavra. Tis dinatai, quem pode a esse discurso ouvir? Lembrando que o verbo acu tem o seu complemento no genitivo, por isso o autu acuen. Em que sentido ouvir? É claro que eles ouviram, eles tinham ouvido o que Jesus falou. Então esse segundo ouvir, o acuen, no final do versículo 60, não é simplesmente ouvir, é mais no sentido de aceitar, entender, suportar. Há várias traduções possíveis. Versículo 61. Eidos de hoi Jesus en heautu hoti gongizus en piritutu hoi matetai autu eipen autois, tutu rimas scandalizei. Então Jesus, como de costume no Evangelho de João, está no controle da situação. Nada o pega desprevenido, ele sabe o que acontece. Então, dentro de si, ele sabia que os discípulos murmuravam, quer dizer, talvez também era um murmurar silencioso, interno. No versículo 41, quem murmurava eram os judeus, agora são os discípulos que murmuram. E aí Jesus pergunta, ele diz, mas na verdade é uma pergunta, tutu rimas scandalizei. Isto vos escandaliza, isso vos serve como pedra de tropeço? Versículo 62, Ean un teorete ton huion tu antropo anabainanta hopu en to proteron. É uma pergunta. Esse texto é bastante sintético e difícil também de traduzir literalmente. Se, pois, virdes o Filho do Homem subindo onde estava no começo. As traduções suplementam. O que vai acontecer, então, se vocês virem o Filho do Homem subindo? 63. Topneuma estin hodzopo iun, resarx uk ofelei uden. Tarrema taha egole laleka himin pneuma estin kai zoe estin. Esse é outro desses versículos que foi um destaque na discussão, especialmente entre Lutero e Zwinglio, por mais que os dois entendessem que esse texto não é eucarístico. Mas esse foi usado como argumento contra Lutero nos seguintes termos. O Espírito é o que vivifica.
O Espírito é o vivificador. Resarx uk ophelei uden. Tudo depende de como vai se entender sarx. Note que Jesus, e Lutero apontou para isso, não diz a minha carne, ele diz a carne não aproveita nada. E essa carne aqui precisa ser entendida pela sua oposição com o Espírito, é sarx e pneuma. O Espírito é a ação de Deus, o Espírito é Deus. O sarx é a natureza humana, ou seja, isso não será possível por esforços humanos. No fundo, é isso que está sendo dito. É o que Jesus diz. Tarema taha egolelaleka himin pneuma estin kai zoe estin. Ou seja, as palavras que Jesus fala, essas são espírito e são vida. Ou seja, para ter vida é preciso ter o pneuma. E o pneuma está ligado às palavras de Jesus. 64. Al eisin eximontinis hoi upisteusin. Então, Jesus diz, mas existem dentre vocês, dentre vós, alguns os quais não creem. Aparentemente um tema estranho, não creem. Mas esse comer a carne e beber o sangue, isso tem muito a ver com o crer. E aqui no versículo 64 isso parece que fica claro. Na segunda metade do 64, o evangelista João, como ele gosta de fazer, ele faz um comentário parentético. Nós hoje fazemos notas de rodapé. Ele não tinha esse recurso, então ele inseria o seu comentário no próprio texto. Edeigar ex arches ho Jesus tinis eisin hoi me pisteuontes kaitis estin ho paradoson auton. Pois sabia desde o início Jesus, de novo o sujeito depois do verbo, quais eram os que não criam e quem é o paradoson auton, quem é o que haverá de trair a ele. Essa é certamente uma forma rara, esse paradoson é um particípio futuro. Os particípios futuros são muito raros no Novo Testamento, tanto assim que em muitos momentos o particípio presente faz a vez do futuro, até porque era incomum usar o particípio futuro. Agora no 65 Jesus retoma a palavra, kai elegen, diatuto eireka himin hoti udeis dinatai eltein pros me ean me e dedomenon auto ectu patros. Esse versículo também já, em sua essência, apareceu antes, mas Jesus repete isso. Então ele dizia, por isso, por causa disso, eu falei eireka, o perfeito de lego, falei a vocês que ninguém pode vir, o deis dinatai eltein, pros me, a mim, e a menos que isso seja dado a ele pelo Pai. E, evidentemente, esse texto também tem uma longa, como dizem os alemães, Wirkungsgeschichte, uma história de seus efeitos, ou seja, teve um grande efeito sobre a exegese, sobre a teologia. Toda essa questão do livre-arbítrio, como é que nós chegamos a Deus? Temos alguma força em nós? Esse texto diz, ninguém pode vir se o Pai, se isso não lhe for dado pelo Pai. 66. Ectutu poloi ecton mateton autu ab elton eista o piso kai uketimet autu periepatum. Disso, a partir disso, ou em função disso, muitos dos discípulos dele, ab elton eista o piso, literalmente foram para as coisas que estão atrás, e não mais com ele periepatum. Esse é um imperfeito do verbo peripatel. Essas são formas idiomáticas de dizer que eles deixaram de seguir, ou seja, voltaram, foram para trás. Muitos dos discípulos. E aí agora entram em cena os 12, no versículo 67. Epinun ho Jesus tois dodeca. Então Jesus disse aos 12. Esses 12, eles aparecem raramente em João, eles só voltam a ser mencionados em João 20 e 24, onde se diz que Tomé era um dos 12.
E aí Jesus pergunta, me caihimeis teleterripagen, não também vós quereis sair? Sair no sentido de me abandonar? E a pergunta começa com um não específico, que deixa entender que se espera uma resposta negativa. E a melhor maneira que a gente tem para traduzir isso é perguntar assim, será que vocês também querem ir embora? Mais ou menos dando a entender, eu espero que vocês digam não. E essa resposta em forma de não vem da parte de Simão Pedro. Apicrite autos Simon Petrus. Respondeu-lhe Simão Pedro, ou em ordem normal no português, Simão Pedro respondeu-lhe, Kyrie prostina apeleusometa, rematit zoes aiunio echeis, kai remeis pepisteucamen, kai ignocamen hotiziei hohagios tuteu. É a segunda vez que alguém fala Kyrie nesse João 6. Primeiro, lá em 6,34, foram aquelas pessoas que disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui, Pedro se dirige a Jesus como um Kyrie, prostina apeleusometa, para quem iremos? E essa forma do verbo erchomai, esse futuro apeleusometa, é um rapax do Novo Testamento. Só ocorre aqui, para quem iremos. Essas palavras são famosas, né? Rematet zoes aiunio echeis. Palavras de vida eterna tens. É interessante examinar também nesse texto onde e como se fala sobre as palavras de Jesus. E, versículo 69, remeis pepisteucamen. Isso normalmente é traduzido, nós temos crido e conhecido. Por que se traduz assim? Porque é uma forma de perfeito. Isso se vê pela reduplicação no começo. Pepisteucamen. Nós temos crido, ou seja, cremos e continuamos nessa fé. E conhecemos e continuamos conhecendo que tu és o Santo de Deus, Hohagios tuteu. Jesus, evidentemente, continua, ele replica e diz, na verdade eu escolhi 12, mas um de vocês é diabo, só que a perícope termina no 69. Ela termina no clímax, no ponto alto, como costuma acontecer em perícopes litúrgicas. Tanto assim que, chegando ao final do 69, se diz assim termina o Evangelho e a igreja replica ou canta com alegria, glórias a ti, ó Cristo. Esse é um final realmente impactante.